E nós cremos na criação, não é? Mesmo os ateus, por exemplo, a maioria crê no Big Bang, né? Que dizem que o universo todo estava compactado numa massa super quente e que essa massa um dia explodiu e essa grande explosão veio a formar o universo organizado que a gente conhece, veio a formar a Terra que a gente conhece, com toda a sua beleza, com toda a sua complexidade de vida, com toda a sua organização. É a mesma coisa, eu sempre digo isso. Se eu disser que eu tenho todos os ingredientes para fazer um bolo, nem há de se comparar da simplicidade da situação. E eu pego todos eles, coloco numa tigela e solto uma bomba dentro. Qual é a possibilidade de isso virar um bolo, né? Eu tenho todos os ingredientes, eu tenho fogo, mas isso não vai virar um bolo. Não existe possibilidade, não existe nenhuma probabilidade que isso venha acontecer. Então, esse universo organizado realmente, se organizar a partir de uma explosão, é mais difícil de acreditar do que acreditar que um Deus supremo, que um Deus criador organizou todas as coisas. Então, nós cremos como esse cientista aqui. Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus é o criador de todas as coisas e é nisso que nós cremos. Nós cremos também no que a Bíblia afirma sobre o homem ser criatura de Deus. Vou colocar aqui. O homem é criatura de Deus. Eu acho que é um dos meus salmos prediletos, o Salmo 139, que diz que o Senhor ele nos conhecia quando ainda éramos uma substância informe, quer dizer, nós nem tínhamos formas. Como a gente vê nessa imagem, a gente era uma coisinha lá sem forma e Deus ele já nos conhecia, ele já tinha um plano. E ele diz, porque eu fui formado de um modo assombrosamente maravilhoso. Então, a gente não foi formado por acaso. Seu pai, sua mãe, como meu pai e minha mãe, não me planejaram. Eu sou da família grande, de 10 irmãos, 8 se criaram, mas a minha mãe e meu pai não planejaram ter tantos filhos assim. Eles foram vindo, eles ficavam felizes, mas não era exatamente o plano deles ter 10 filhos. Então, mas foi plano de Deus que cada um de nós nascesse. Então, se seu pai e sua mãe também não lhe planejou, não se incomode, Deus lhe planejou. Deus já tinha um plano. Então, leia lá o Salmo 139, você vai ver um Deus que lhe conhece e que lhe planejou desde a barriga da sua mãe. O homem é cooperador de Deus. A gente aprende isso, que a gente nasceu, a gente veio para aqui, não veio por acaso, a gente veio para cooperar com a obra de Deus. A gente vê desde o Éden lá, que mesmo antes do pecado, Adão já foi colocado lá e Eva para cuidar de um jardim. Então, ele cooperava com a criação, né? E o homem também existe para a glória de Deus. E a Bíblia também afirma isso. Peço que vocês leiam a apostila, todas essas, o manual, na verdade, todas essas instruções, elas estão lá os endereços bíblicos, com as citações de cada um deles. Né? O homem existe para a glória de Deus. A citação bíblica bem conhecida que diz, porque dele, para ele e para ele são todas as coisas. Então, por que Deus nos escolheu? Por que você está fazendo esse discipulado? Porque não é por acaso. Deus ele nos escolhe. E ele nos escolhe para que nós caminhemos. Né? Deus ama a humanidade, Deus ama profundamente a humanidade. A gente vai ver isso mais na frente. Ele quer nos buscar, nos resgatar. E ele quer que a gente trabalhe em favor dele, do reino de Deus. E esse trabalhar é fazer isso, é contar do amor dele para outras pessoas, é falar da palavra dele para outras pessoas. Então, Deus escolhe a gente para isso. Ele diz: eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos. Leiam o manual, né? E a Bíblia também diz que nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. Então, está lá em Eclesiastes que diz assim, que o pó volte a Deus que o deu e o espírito, o pó volte ao pó. A nossa matéria, a imatéria vai voltar aqui para a Terra em forma de pó. Mas o espírito volta para Deus que o deu. Então, até a aula 2 e leia o manual.